Olá, é um prazer revê-los para que nós possamos dar prosseguimento à atualização do curso de Direito Constitucional da editora Gen Atlas 2022, sua 13ª edição, nesse mês referente a setembro de 2022. Antes de iniciarmos nossa aula efetivamente, quero fixar com os senhores e senhoras o roteiro do nosso encontro, até para que nós possamos potencializar os nossos esforços, maximizar os nossos resultados. Assim como fizemos em relação a meses anteriores, faremos em relação a meses posteriores, vamos dividir a nossa análise em duas partes, conforme esse slide demonstra. A primeira parte será pertinente à legislação. Houve uma alteração legislativa recente, importante, que afetou a legislação federal codificada e deverá ser por nós objeto de análise. Mas, especialmente, a discussão sobre jurisprudência do Supremo Tribunal Federal teve algum tipo de impacto no direito constitucional. E muitas questões, até me antecipo em afirmar isso, ultrapassaram o âmbito do direito constitucional. Por exemplo, dois acordos que serão abordados por nós hoje discutirão a improbidade administrativa, que é um tema com assento constitucional, mas também com assento administrativo. E outras questões alusivas a temas que, reitero, são importantes também para a análise do direito constitucional, especialmente para uma atualização mensal e efetiva do nosso curso de direito constitucional. Em relação à legislação, chama atenção para a Lei 14451, 21 de setembro de 2022. Como sua epígrafe demonstra, ela altera o Código Civil, a Lei 10406, de 10 de janeiro de 2002, para modificar os quóruns de deliberação dos sócios da sociedade limitada previstos no Código Civil, nos artigos 1061 a 1076. Uma importante alteração por ser modificação de legislação federal codificada, alteração do Código Civil. Para o âmbito do direito constitucional, me parece importante a lembrança de que, no âmbito do direito privado, não é corriqueira a distinção entre quórum e maioria. E há menção, como aqui se aborda, em quórum de deliberação. Isso, no direito constitucional, é visto de uma outra forma. É importante, então, lembrar aos senhores e senhoras essa distinção. No direito constitucional, costuma haver uma separação entre quórum e maioria. Quórum é número mínimo para que uma sessão seja instalada. Por exemplo, pensemos na Câmara, no Senado, ou se houver reunião no Congresso Nacional. O número mínimo de deputados e ou senadores para que a sessão comece chama-se quórum. Quórum, a Constituição assim prevê. Maioria do direito constitucional tem outro sentido. É número mínimo para que a matéria seja aprovada. Ou seja, maioria pressupõe a satisfação do quórum. Havendo a satisfação do quórum, a sessão será instalada. Uma vez instalada, a matéria será discutida. E para ser aprovada em discussão, deverá obter maioria de votos. Essa maioria, no direito constitucional, pode ser ou relativa, também chamada simples, ou qualificada, que compreende a maioria absoluta de 2/3 ou de 3/5. Somente é bom lembrar que a regra é a maioria relativa, ou simples, que se afere conforme a presença naquela sessão legislativa. Previsão da nossa Constituição, no artigo 47, parte inicial. Excepcionalmente, poderá haver maioria de votos absoluta, por exemplo, na lei complementar, é o artigo 69 de nossa Constituição, 2/3 é um caso excepcional, suspensão de garantias parlamentares, no artigo 58, parágrafo 3º, ou proposta de emenda à Constituição, nesse caso, 3/5, conforme nosso texto, no artigo 60, parágrafo 2º. Mas vejam, são maiorias exigidas, ora a simples ou relativa, ora a qualificada, seja absoluta, 2/3 ou 3/5. Para o direito constitucional, não se conhece a figura do quórum de deliberação. Deliberação pressupõe maioria e não quórum. Até porque, para o direito constitucional, maioria é conceito ligado à deliberação. E quórum é conceito ligado, na verdade, a outra fase, que é o início dessa discussão. Então, somente para lembrar que, no mês de setembro, houve uma alteração legislativa sobre um Código Nacional, que é o Código Civil, que adota, na epígrafe da lei que modifica o Código Civil, a menção a quórum de deliberação. Para o direito constitucional, em rigor técnico, e aqui me valho de doutrina alemã, quórum de deliberação não existe. Na verdade, é maioria. Quórum é para instalação, maioria é para deliberação. Então, a rigor, houve modificação da maioria exigida para alteração estatutária. Não há que se falar de quórum, e sim de maioria. Também é interessante que a legislação empresarial comete o mesmo equívoco. Por exemplo, na lei de SA, há menção a quórum de deliberação. Me refiro à lei 6404/76, que também aborda quórum de deliberação.
só fique claro, não há rigor quórum de deliberação, a maioria. Quórum é para instalação. Por isso, me parece interessante essa citação, não só pelos conceitos que aqui são colocados, mas também porque há uma alteração sobre o código que se revela evidentemente importante. Me parece que durante o mês de setembro de 2022, assim como também aconteceu em agosto, deverá ocorrer em outubro, as principais considerações têm a ver com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse tema, trago aos senhores e senhoras 6 acordos, desde o informativo 1065 até o informativo 1068, todos de setembro de 2022. Primeira temática seria improbidade administrativa. Agravo recurso extraordinário 843989 do Paraná, informativo 1065. No mesmo informativo, a criação de fundo especial para financiamento de campanha. Me refiro à ação direta em constitucionalidade 5795-DF, informativo também 1065. Subsequentemente, a legitimidade ativa para ação de improbidade administrativa, ação direta em inconstitucionalidade 7042 do DF, informativo 1066. Depois, a prerrogativa de função ou foro especial ou prerrogativa de função, ação direta em inconstitucionalidade 6511 de Roraima, informativo 1067. No último informativo do mês, mais 2 casos. Produtos fumígeros, ação direta em inconstitucionalidade 3311 do DF, informativo 1068, e piso da enfermagem, piso salarial relacionado à enfermagem, ação direta em inconstitucionalidade, medida cautelar 7222 do DF, informativo também 1068. Perceba então que nós temos basicamente aqui 5 ações diretas de controle de constitucionalidade abstrato principal, inclusive a última, uma liminar pelo plenário referendada, e no início nós temos uma situação de controle concreto incidental, que é um recurso extraordinário, agravo, recurso extraordinário. Justamente sobre esse tema, trazemos então a assertiva A, improbidade administrativa, o agravo recurso extraordinário 843989 do Paraná, informativo 1065. Questão importante que discute a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa, a lei 14230 de 21. Basicamente, eu devo adotar uma sistemática que divide essa questão em 2 partes: o direito material e o direito processual. As principais questões que foram debatidas. A principal questão ligada ao direito material tem a ver com modalidade culposa. E a principal questão discutida em direito processual tem a ver com regime de prescrição. Então, dividamos as questões. Qual foi a principal questão relacionada ao direito material? Foi a modalidade culposa. Porque a lei de improbidade administrativa, que está em vigor ainda com outra redação, a lei 8429 de 92, previa 3 formas de improbidade administrativa, como até hoje, de certo modo, prevê. O artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11. O artigo 9º, enriquecimento ilícito. O artigo 10, prejuízo ao erário. O artigo 11, violação de princípios da administração pública. Em relação ao artigo 9º, enriquecimento ilícito, e em relação ao artigo 11, violação de princípios da administração pública, sempre se impôs, como até hoje se impõe, dolo. Pelo menos o dolo eventual, mas não também a culpa, nem que fosse a culpa gravíssima. No entanto, o artigo 10 da Lei 8429 de 92, na sua redação originária, admitia a possibilidade da modalidade culposa, ou seja, o prejuízo ao erário poderia decorrer ou de dolo ou de culpa. Aliás, interessante, outra característica peculiar que tinha o artigo 10, de certo modo tem ainda, tem a ver com prescrição. É o fato que nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 5º, exclui, desse caso, o prazo prescricional de ressarcimento ao erário. Mas voltando ao artigo 10 da Lei 429 de 92, em sua redação originária, havia menção à possibilidade de configuração da improbidade administrativa na situação de prejuízo ao erário que decorresse ou de dolo ou de culpa. A nova lei sobre o tema, a Lei 14230 de 21, abole o tipo culposo e só admite o tipo doloso e impõe para qualquer situação de improbidade administrativa o dolo. Uma mudança importante foi essa. Outra mudança importante, agora pertinente ao direito processual, foi o novo regime prescricional, que agora os prazos foram unificados. Nós tínhamos prazos diferenciados para formas distintas de improbidade administrativa. Agora o prazo é comum. O artigo 23 da Lei 429 de 92, redação que lhe deu a Lei 14230 de 21, prevê o prazo de 8 anos para ações de improbidade administrativa. No entanto, prevê a sua interrupção recebida a petição inicial,
ou depois de publicada a sentença condenatória. E nesse caso, inclusive, prevê que, caso haja interrupção, o prazo volta a correr pela metade. Significa dizer que obriga o Estado a tramitar uma ação como essa no prazo máximo de 4 anos, sob pena de prescrição. Porque, repare, o prazo é de 8, mas uma vez instaurada a persecução, o prazo corre pela metade, portanto, o prazo seria de 4, que levou, inclusive, alguns autores a afirmarem que a lei seria, nesse ponto, inconstitucional, por inviabilizar a persecução efetiva do ato de improbidade administrativa. Chegou a ser discutido isso em doutrina. Fato é que foi levada ao Supremo Tribunal Federal a seguinte questão: é possível a aplicação retroativa ou será necessária a aplicação prospectiva da Lei 14230 de 21? Ela se aplica ex tunc e ou se aplica ex nunc. Fez o Supremo Tribunal Federal. Separou as duas situações, o direito material e o direito processual. Até porque é bom lembrar, normas processuais aplicam-se de forma imediata. Normas materiais podem retroceder em favor do seu beneficiário. Então, fez o STF essa separação. E nos disse, em poucas palavras, o seguinte: em relação à questão de direito material, quer dizer, modalidade culposa, o Supremo Tribunal Federal admitiu a retroatividade, desde que não houvesse trânsito em julgado. Então, enquanto não houvesse trânsito em julgado, a lei nova seria aplicada retroativamente. Só não se aplica a fatos pretéritos se houver já a formação de coisa julgada material. Respeito à nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudica o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada material. Então, nos diz o STF, se o caso envolver direito material, portanto, modalidade culposa, há aplicação retroativa desde que sem trânsito em julgado. Com o trânsito julgado, aplica-se a lei vigente ao tempo da formação da coisa julgada material. Sem formação de coisa julgada material, se aplica ainda a lei. Então, seria até possível pensar na possibilidade de se aplicar nova lei de improbidade administrativa após publicação de sentença condenatória, enquanto pendente recurso, que não teria havido a formação de coisa julgada material. Foi a solução dada pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, em relação à parte processual, que envolve regime prescricional, se afirmou a aplicação é prospectiva, daqui para frente, a partir da publicação da lei. Desde o instante que ela veio a ser aplicada, já se aplica a ações em curso. Então, em síntese, qual foi a posição que o STF nos deu? Se houver uma ação em curso, no momento em que a lei veio a ser aplicada, em relação à parte material, a lei se aplica totalmente a essa ação. Até porque não haveria formação, nesse exemplo que eu lhes dei, de coisa julgada material. Até aquele momento, foi regido o rito da lei em vigor, dali para frente aplica-se o novo rito, da lei 14230 de 21, que alterou a redação dada na parte material e também processual da lei 8429 de 92. Outro acordo importante foi tomado na ação direta de inconstitucionalidade 5795 do DF, informativo também 1035. Tem a ver com a criação do Fundo Especial do Financiamento de Campanha. O que eu falo acerca disso? Ele discutiu a validade da Lei 9504 de 97, ou Lei das Eleições, de modo especial no artigo 16C, com a redação que lhe deu a Lei 13487 de 17, uma das últimas reformas eleitorais, fez menção a esse fundo, Fundo Especial para Financiamento de Campanha. Então, seria a validade que estaria em jogo da Lei das Eleições, a Lei 9504 de 97, artigo 16C, repito, a redação que lhe deu a Reforma Eleitoral 17, que é a Lei 13.487 de 17. Qual foi a solução que o STF deu? Essa norma é constitucional, essa norma é válida. Portanto, o STF julgou o pedido improcedente, até porque seria um caso de ação de inconstitucionalidade. Se a Corte entende que a norma é constitucional, então reconheceu que a pretensão seria improcedente. Por que falo acerca disso? Porque no acórdão a menção explícita à necessidade de o STF exercer autocontenção. No informativo, a menção também é isso. Foi um caso de autocontenção. É bom lembrar que autocontenção é oposto ao ativismo judicial. O ativismo é um comportamento. Quer dizer, comportamento que não manifesta deferência, que não tem, portanto, autocontenção. Quase sempre associado, para quem pensa assim, à ideia de invasão. Se bem que a ideia de invasão nem sempre é correta quando se fala de ativismo, até porque a invasão traz em si um viés negativo. O ativismo pode ser positivo, até porque se nós pensarmos como ativismo enquanto instrumento de permissão dada ao judiciário de atuar com poder contra-majoritário, de tutelar minorias ocasionais, ele pode ter um viés positivo.
Mas fato é que ativismo quer dizer um comportamento ativista, de falta de deferência, de falta de autocontenção. É um caso no qual o próprio STF entende que ele deve ser autocontido, não pode ser ativista. Então, me parece interessante porque no acordo não constou isso. É um caso exigível de autocontenção. É um caso no qual o STF não pode ser ativista. Portanto, o Supremo Tribunal Federal começa a criar balizamentos do ativismo, standards, parâmetros que vão estabelecer critérios objetivos para a afirmação ou para a negação do ativismo. É bom lembrar que há uma distinção entre os conceitos de protagonismo, judicialização e ativismo. Protagonismo quer dizer uma posição do Poder Judiciário como ator protagonista, um arranjo entre poderes. Judicialização quer dizer um Estado, submissão ao Poder Judiciário de questões que são próprias de outro poder, e por esse processo levados à cognição dele, e ativismo, como coloquei, é um comportamento que indica falta de autocontenção. Então, parece importante, porque no informativo citado, no 065, consta isso. É um caso no qual o próprio STF estabeleceu que era preciso realizar autocontenção. Então, parece claro que a Corte começa a estabelecer parâmetros, objetivos, balizamentos mínimos que legitimam a sua atuação, quando for o caso, ativista. O outro caso interessante, também vinculado à improbidade administrativa, tem a ver com a legitimidade ativa. Ação direta em inconstitucionalidade 7042 do DF, informativo agora 1066. Eu falo acerca disso? Porque a lei de improbidade administrativa volta a falar, a lei 429 de 92, em sua redação originária, previa que a legitimidade ativa era concedida a dois legitimados ativos. Primeiro, ao Ministério Público, e segundo, à pessoa jurídica interessada, que pelo ato, em tese, supostamente ameaçada ou lesada. Havia entendimento à época que a ação era uma ação civil pública, hoje claramente deixou de ser uma ação civil pública. Hoje, a improbidade administrativa é perseguível por uma ação típica, chama-se ação de improbidade administrativa. Mas na vigência da legislação antiga, pensava-se que era uma ação civil pública, mas que não teria, como teriam as ações civis públicas, 5 legitimados ativos: entidades políticas, entidades administrativas, Ministério Público, Defensoria Pública e associações. Mas só 2 legitimados ativos. Falava-se, então, em restrição subjetiva da legitimação ativa da ação até então da improbidade administrativa. Falava-se em Ministério Público e falava-se em pessoa jurídica interessada, que pelo ato, em tese, supostamente ameaçada ou lesada. Surgiu a legislação nova, já citei hoje, é a Lei 14230 de 21, e restringiu a legitimação ativa ao Ministério Público e afastou a legitimação ativa da pessoa jurídica interessada, que pelo ato, em tese, supostamente ameaçada ou lesada. No ano de 21, já surgiu uma liminar para estender essa legitimação de volta à pessoa jurídica interessada, que pelo ato, supostamente ameaçada ou lesada. Embora o STF não tenha afirmado o que eu vou dizer agora, que havia também um fundamento para isso. Repare, na ação penal pública, titular dessa ação é o Ministério Público, mas mesmo assim não possui monopólio, porque na verdade se permite um controle da sua missão, através de ação penal privada subsidiária da pública. Permite que a suposta vítima postule uma queixa substitutiva, caso o Ministério Público mantenha-se inerte durante o prazo legal, para oferecimento de denúncia. Não foi o argumento que o STF utilizou, mas também por isso pode-se afirmar que a norma teria algum condão de ser incondicional, porque estabelecia ao Ministério Público essa legitimação ativa, mas não previa a forma de controle da sua missão, como prevê nossa Constituição tocante à ação penal pública, não tocante a essa ação de ser cível. Fez agora o Supremo Tribunal Federal, referendou a liminar e julgou depois o mérito. Entende agora que a lei seria incondicional. E, nesse caso, volta a estender a legitimidade ativa também à pessoa jurídica interessada, que pelo ato supostamente ameaçada ou lesada. Portanto, voltamos ao sistema anterior à modificação legislativa, que já era assim, e volta a ser. Nós continuamos a ter agora, no mérito julgado da questão, 2 legitimados ativos: o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada ou lesada. Portanto, há uma forma analógica de controle de eventual omissão do Ministério Público. Na ação penal pública é a queixa substitutiva, nessa ação seria a petição inicial da pessoa jurídica interessada, que pelo ato supostamente ameaçada ou lesada. Democracia pressupõe controle, então é necessário prever formas de controle. É esperado que haja uma atuação, mas caso haja controle, serve também essa legitimidade concorrente também com a entidade interessada, com forma de controle da inércia ministerial, caso, evidentemente, ela venha a se caracterizar. Mas fato é que o STF julgou o mérito conforme a liminar que havia sido dado pelo relator monocraticamente, para estender a legitimidade ativa também à pessoa jurídica
interessada, porque pelo ato em tese, supostamente ameaçada ou lesada. Outro acordo que eu acho importante que nós observemos tem a ver agora com prerrogativa de função. Ação direta de inconstitucionalidade 6511 de Roraima, informativo 1067. Caso no qual o STF consolida uma posição que tomou desde 18 e que agora está consolidando pouco a pouco, que é a seguinte: chegou a haver um questionamento do Supremo Tribunal Federal sobre se seria válida norma constitucional estadual que estabelecesse foro especial por prerrogativa de função a autoridades públicas do Estado os equivalentes federais não ostentassem igual prerrogativa de foro. Dou o seguinte exemplo: Rio de Janeiro. Até porque foi o primeiro caso levado ao STF em 89, o caso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a Constituição Estadual, no artigo 161, concede foro especial por prerrogativa de função a 4 autoridades públicas estaduais fluminenses, cujos equivalentes federais não têm igual prerrogativa de foro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Constituição do Estado, artigo 161 prevê defensor público do Estado, procurador do Estado, procurador da Assembleia Legislativa do Estado, delegado de Polícia Civil do Estado. Possui foro especial perante o TJ-RJ nas ações penais propostas contra eles. Fato é que defensor público da União, membro da AGU, procurador da Câmara ou do Senado e delegado federal não tem prerrogativa de foro. Então, é exatamente o caso de norma constitucional estadual que concede prerrogativa de função a autoridades públicas do Estado cujo equivalente federal não tem igual prerrogativa de foro. E a pergunta levada ao STF foi a seguinte: essa norma é constitucional ou não? Ou seja, aqui se aplica a simetria ou não? Até porque, vejam, se aqui for aplicada a simetria, a norma é inconstitucional. Até porque seria assimétrica. Agora, se aqui não for aplicada a simetria, a norma é válida. Seria possível que o Estado ampliasse essa competência, desde que fosse a norma razoável. De fato, ela seria. Então, a pergunta seria: a simetria se aplica aqui ou não? Posso assegurar que o STF atualmente tem a sua terceira posição. E esse acordo de Roraima confirma essa posição. Foi tomado em relação a Minas Gerais, reiterado em relação à Bahia e agora consolidado em relação a Roraima. Mas claramente consolida a posição que o STF tomou. O STF entendeu em 89, logo após a Constituição, quando julgou a ADI 551 do Rio de Janeiro, que a norma era válida. Entendi a corte, não se aplica aqui a simetria, ela pode ser simétrica, desde que venha a ser razoável. A norma era razoável, mesmo assimétrica, não seria inconstitucional. E assim entendeu. Em 2006, depois de 2008, julgando o caso de Goiás, mudou um pouco a posição e passou a afirmar o seguinte: a norma é constitucional, não se aplica a simetria, pode ser assimétrica, mas não se pode conceder foro especial ao delegado de polícia civil. Delegado, não, delegado está fora. O argumento foi o seguinte: se o delegado de polícia civil tiver foro especial, se impede controle externo sobre a atividade policial, a cargo do Ministério Público sobre a Polícia Civil. Parece incrível, mas o STF confundiu, no século XXI ainda, controle externo da atividade policial com controle externo da autoridade policial. Não se controla o delegado, e sim a polícia. Com foro ou sem foro, vai haver esse controle. E não recai sobre a autoridade, sim sobre a sua instituição. Mas, enfim, com esse argumento, disse: delegado de polícia civil, não. As demais autoridades poderiam ter, o delegado de forma alguma. Seria a forma de pedir controle externo sobre a atividade policial. Até que o STF, em 2018, julgando um caso de Minas Gerais, depois da Bahia e agora de Roraima, afirma o seguinte: essa norma é inconstitucional. O STF muda completamente a sua posição. E agora diz que essa matéria está sujeita ao princípio da simetria e tem que ser simétrica. Porque se for assimétrica, será inconstitucional. Seria uma norma simétrica, portanto, inconstitucional. O STF só ressalva foros previstos pela Constituição Federal. Por estarem previstos na Constituição da República, estão mantidos. Por exemplo, juiz de direito, promotor de justiça, são previstos pela Constituição Federal, no artigo 96, inciso 3º, estão mantidos. Foros previstos pela Constituição Estadual, se forem assimétricos, são inconstitucionais. Por exemplo, os casos que eu citei: defensor público, procurador do Estado, procurador da Assembleia Legislativa do Estado, delegado de polícia civil do Estado. Mesmo antes era inconstitucional, agora continua sendo. E quaisquer outros foros criados por norma estadual, na verdade, são tidos como foram inconstitucionais. O STF hoje é muito criticado no tocante à simetria por dois aspectos. Um, pelo excesso de recurso a ela, e veja, a simetria deveria ser uma hipótese de exceção, não hipótese de regra, como às vezes o STF dá a entender. Quanto mais se aplica a simetria, menos o Estado é autônomo, mas se vincula um modelo criado pela União que pode não se adequar às suas características.
Simetria deveria ser uma hipótese de exceção total, só aplicada em casos nos quais estivesse em risco o pacto federativo, casos nos quais a adoção de norma diferente tivesse a potencialidade de ameaçar ou lesar o vínculo federativo e equilíbrio exigido em relação a ele. Deveria ser uma exceção, não a regra. Uma outra crítica é essa, a insegurança que ele tem em relação a esse tema, e a mudança contínua de posicionamento sobre o tema. Aqui fica clara a terceira posição, em 30 anos, que a norma era condicional, que não se aplicava a simetria, que era condicional em parte, que agora seria incondicional porque se aplica a simetria. Então, mudou radicalmente a sua posição durante, a rigor, um curto intervalo de tempo. Então, fica a questão sobre prerrogativa de foro. Outro caso importante é pertinente a produtos fumígeros. Me refiro agora à ação direta de inconstitucionalidade 3311 do DF, informativo 1068. É um caso de conflito entre direitos fundamentais. E parafraseando Robert Alexiou, principal autor do sistema alemão, há um cotejo entre um bem coletivo e um direito individual. O bem coletivo chama-se saúde pública. A saúde é de todos. O direito individual chama-se publicidade privada. Publicidade pertence ao fabricante. É uma questão que envolve publicidade de cigarro. Tanto envolve saúde pública, envolve a publicidade. O STF aqui adverte, como já tinha feito em casos anteriores, que a ponderação é o meio e a restrição é o fim buscado. O meio chama-se ponderação. Autores americanos traduzem ponderação com balanceamento, equalização, sopesamento. É colocar em balança imaginária os dois direitos. Pela restrição de um ou dos dois, buscar a solução mais adequada para o caso concreto. E a solução, o fim, é a restrição. Restrição de um ou restrição dos dois. Mas nunca a abolição de qualquer um deles. Até porque, se algum direito em conflito for abolido, no fim das contas se revela que há direito em jogo absoluto. Isso o direito público não aceita. Nem a vida é absoluta. Há casos que nossa Constituição até aceita de relativização da vida, por exemplo, a pena de morte, em caso de guerra externa. Então, aqui, o STF enfrenta uma questão ligada à restrição de publicidade de produtos fumígeros, em respeito à saúde pública. Nos oferece essa solução. A restrição pode ser imposta por ponderação entre saúde e publicidade. No entanto, não se pode abolir a publicidade. Não se pode nunca entender que a publicidade venha a ser abolida, porque se assim fosse, haveria a configuração de direito fundamental absoluto, o que não é aceito hoje no país. Houve um caso similar a esse em 2003, quando, por medida provisória, se proibiu que houvesse publicidade de cigarro, salvo nos pontos de venda. E se entendeu que a norma poderia ser incondicional, porque publicidade, na verdade, seria feita em larga escala e prévia aquisição produto ou, se fosse o caso, serviço. E a legislação já falava em outro instituto, que era a divulgação, não mais em publicidade. Seria um caso de revogação, inclusive, desse direito. Não chegou a questão ser levantada porque houve revogação da MP, antes de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal. Mas agora chegou a questão, o STF. O STF, mais uma vez, nos ensina isso. Ou seja, a ponderação é meio, a restrição é fim. Não pode ser fim, abolição. Eu posso importar restrição aos dois direitos ou até um só, de modo muito intenso, mas não causar a abolição dele. Uma coisa é restringir, que eu interpreto como atenuar, flexibilizar, mitigar. Outra coisa é abolir, que eu entendo como aniquilar. Uma coisa é reduzir o grau de intensidade, outra coisa é retirar a intensidade do direito. Isso é juridicamente impossível. O último caso, a meu ver, importante, tem a ver com o piso da enfermagem. Ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar 722 do DF, informativo 1068. Foi um caso rumoroso, foi um caso no qual o relator deferiu a liminar para suspender a legislação. E agora o STF confirma essa liminar por maioria. É bom lembrar que, nesse caso, a lei tratada é a Lei 14434 de 22, ela regula piso salarial da própria enfermagem. É bom lembrar também que piso salarial é tema que nossa Constituição trata no artigo 7º, inciso 5º. Aliás, interessante, porque já foi delegada para o Estado essa questão pelo artigo 22, parágrafo único de nossa Constituição Federal, através da Lei Complementar 103 de 2001. O STF suspendeu a eficácia da norma, agora confirmou em relação à profissionais da enfermagem a suspensão da norma. Há vários argumentos, mas o principal argumento seria a respeito ao artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, como interferência na autonomia financeira de estados e municípios. Então, o principal, não o único, mas o principal argumento foi esse: violação, em tese, ao artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1º
da Constituição da República e interferência indevida na autonomia financeira de estados e municípios. Que não haveria, a princípio, uma previsão do impacto orçamentário sobre esse piso no tocante a estados e municípios. É bom lembrar também que está em curso agora projeto de lei tramitando na Câmara para restabelecer esse piso. Se porventura isso for levado em consideração e converter-se em lei, haverá consideração no Brasil chamado backlash, ou reação legislativa à decisão jurisdicional, ou aquilo que o próprio STF chama de ativismo congressual. Isso é admissível. Não se sabe se será levado em consideração ou não, até porque não se sabe se será convertido em lei esse projeto ou não, mas está em tramitação hoje no Congresso uma deliberação para reação contra a decisão, para recolocação desse piso salarial. Aguardemos os próximos capítulos. Fato é que, nesse caso concreto, o STF suspendeu, primeiro, monocraticamente, depois, pelo colegiado, eficácia da Lei 14434 de 22, piso salarial da enfermagem, tendo em vista principalmente norma vinculada por nossa Constituição Federal no artigo 169, parágrafo 1º e inciso 1º, por interferência indevida em assuntos financeiros relacionados a estados, também ao DF e, por fim, aos municípios. Em síntese, amigos e amigas, durante o mês de setembro, se levarmos em conta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós temos 6 principais acordos. Um tomado em controle concreto e incidental, 5 tomados em controle abstrato principal. Controle concreto e incidental fiz alusão ao recurso extraordinário, agravo em sede dele, 843-989, informativo 1065, sobre improbidade administrativa e a aplicação retroativa da lei ao regime jurídico anterior, até o respeito devido no tocante à parte material, à conjugada material. Também, criação do Fundo Especial para Financiamento de Campanha, no mês formativo 1065, agora já em controle abstrato principal, na ADI 5795. Também em ADI 70412, que estão ligadas à improbidade administrativa e à extensão dessa legitimação também à pessoa jurídica interessada, que pelo ato em tese supostamente ameaçada ou lesada. Informativo 1067, que estão ligadas à prerrogativa de foro e à recolocação do STF, no sentido de que essa matéria é sujeita à simetria, e a simetria é punida com declaração de inconstitucionalidade. Informativo 1068, já, que estão ligadas à publicidade de cigarro, dos fumígeros, e a restrição imposta a isso por imposição ligada à saúde pública, mas não à sua abolição, não o seu aniquilamento. Por fim, piso da enfermagem, ação direta em inconstitucionalidade, medida cautelar 7222 do DF, também informativo 1068, levando em consideração a norma do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição da República. Enfim, pessoal, com isso terminamos a atualização devida do mês de setembro de 2022. Abordamos legislação e também abordamos jurisprudência. Discutimos o Código Civil e sua alteração, com um conceito, a meu sentir, incorreto, de quórum de deliberação, visto como maioria, e questões alusivas à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem impacto em direito constitucional. Lembrando também que não se resume ao direito constitucional, até porque já estudamos também o direito administrativo, questão ligada à improbidade administrativa. Vejam também a questões ligadas à trabalhista, e questão ligada a piso salarial, questões também ligadas a processo civil, como legitimação ativa, enfim, são questões que envolvem, de modo direto ou até de modo oblíquo, nossa Constituição. Muito obrigado, até o próximo mês. Voltaremos durante o mês de outubro para que nós possamos trazer também jurisprudência do STF, eventuais legislações novas que tenhamos que alterem nossa legislação até então em vigor. Muito obrigado, até lá então, forte abraço, valeu.